Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, nesta semana nós vamos estudar a continuidade da matéria da semana passada sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nós vamos aprender nessa semana sobre o predicado nominal. Essa estrutura do predicado nominal, nós vamos ver como que se dá a formação. Então, olha aqui. Na aula passada, vimos a estrutura da oração formada por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Vimos que os verbos de ligação, que também são chamados de estado, eles têm a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. O que é o predicativo? É o mesmo que característica ou qualidade do sujeito. Então, esse predicativo é o predicativo do sujeito, certo? Os verbos de ligação, quais são eles? Eles são o ser, estar, parecer, permanecer, andar no sentido de estar. Lembra que eu já falei sobre o verbo andar? O andar, se ele estiver no sentido de caminhar, ele não é verbo de ligação. Ele é um verbo de ação. Aqui, por ele estar no sentido de estar, então ele é um verbo de ligação. O verbo ficar, continuar, tornar-se, dentre outros. Tem o virar, né? No sentido de estar, de se transformar, e outros verbos que podem surgindo. A partir dessa estrutura, nós temos o predicado nominal, que ocorre quando o seu núcleo de quem? Do predicado nominal, é o predicativo do sujeito. O que é núcleo do predicado mesmo? É a palavra mais importante. Então, lembrem-se que o predicado é toda a informação que nós temos sobre o sujeito. E ele se difere do predicativo, em que o predicativo é a qualidade ou o estado do sujeito. Como assim estado? O estado em que o sujeito se encontra, que nos dá uma ideia de mudança de situação. Lembram disso? Estava de um jeito e agora está de outro, né? Então, vocês têm que lembrar sempre da diferença entre predicado e predicativo. Depois, lá no final da matéria, eu pus um resuminho sobre o predicado, porque temos o predicado verbal, tá? O predicado verbal ocorre quando o núcleo do predicado é um verbo, né? Seja verbo de ação ou verbo de fenômeno da natureza. Aqui, o predicado nominal, como eu já falei, ele tem como núcleo o predicativo do sujeito. Nos exemplos, eu vou estar mostrando isso para vocês. Então, guardem bem isso daqui, tá? Que o predicado nominal, ele tem como núcleo o predicativo do sujeito. E núcleo é a palavra mais importante, é aquela palavra base, forte, né? Que se tirada, o predicado fica sem sentido, tá? Aqui, nós temos como exemplos. O tempo continua quente. Como assim? Como assim continua quente é o predicado nominal? O sujeito é o tempo. O verbo continua. Nós vimos que, se existe uma característica, um estado do sujeito após o verbo, nós sabemos que esse verbo é um verbo de ligação e essa característica, este estado, é o predicativo do sujeito. O verbo de ligação mais o predicativo do sujeito me formou o predicado nominal. Mas e aí? Por que é predicado nominal, de N, de nominal, e não predicado verbal?
Porque o núcleo desse predicado é a palavra quente, que é uma qualidade do sujeito o tempo. O verbo de ligação, ele está ligando o sujeito ao seu predicativo, certo? Eu posso pôr um outro verbo de ligação no lugar de continua? Posso. O tempo está quente, o tempo permanece quente. Aqui, qual que é a palavra mais importante? Do predicado nominal. É quente. E por que não o verbo? O verbo não é o núcleo, não é a palavra mais importante, porque eu posso tirar o verbo. Vamos supor, eu tiro aqui o verbo continua, tá? Tirei o verbo. E eu falo, o tempo quente. Eu já entendi que é o tempo que está quente, está muito quente, está calor. Claro, a gente não vai escrever ou falar sem ter o verbo. Mas eu quero mostrar para vocês que o verbo aqui, ele não tem um peso, um sentido, um significado forte como tem a palavra quente. O que está realmente marcando o predicado é a palavra quente. É essa palavra que dá o sentido para o predicado nominal. Que a gente dá a qualidade para o sujeito. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei o verbo. Então, pessoal, exatamente por isso, por esse motivo que eu acabei de explicar, é que a palavra quente é o núcleo. E se a palavra quente é o núcleo, então eu tenho um predicado nominal. Mas por que nominal? Nominal vem de nome. Porque o núcleo vai se referir a um adjetivo que vocês já estudaram no 6º ano, que é um adjetivo, que é toda palavra que dá qualidade a um substantivo, né? E se não for o adjetivo, é qualquer outra palavra que tenha um valor de adjetivo, que eu vou mostrar no exemplo de baixo, tá bom? Então, o que é nome? Quando a gente fala nome na língua portuguesa, nesse sentido aqui, não é nome de pessoas, não é isso. É nome no sentido de adjetivo, substantivo, certo? Então, quente aqui é um adjetivo e está qualificando o sujeito, o tempo. Então, como quente é a palavra importante, mais importante é o núcleo, e se trata de um adjetivo, então eu tenho um predicado nominal. Então, predicado nominal. Qual que é o predicado nominal? Continua quente. É tudo isso daqui que está com esse retângulo, tá vendo? Tudo isso daqui é o predicado nominal. Eu já expliquei para vocês no começo, antes das férias, né, que o predicado é a informação que temos sobre o sujeito. E, obrigatoriamente, no predicado tem que ter verbo. Então, predicado e sujeito são partes diferentes. O sujeito é uma coisa e o predicado é outra. Então, tirando o sujeito, o que me resta é o predicado, que é a informação que eu tenho sobre o sujeito. Então, o predicado nominal é continua quente. E o predicativo do sujeito é a palavra quente, apenas a palavra quente, que é o núcleo do predicado nominal. Outro exemplo, Janaína é médica. Sujeito, ou seja, de quem estamos falando? Sobre Janaína. Tá. Qual é a informação que eu tenho da Janaína? Que ela é médica. Então, eu posso dizer que tudo isso é médica. É o predicado nominal. Nós temos um verbo, que é esse verbo é. É o verbo ser no presente, tá? O verbo ser, logo de cara, a gente já sabe que ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o sujeito Janaína à sua característica, ao seu estado. Qual que é? A palavra médica. Então, médica é o predicativo do sujeito. Agora,
Professora, mas médica é um substantivo. O substantivo não dá qualidade. Como que então pode ser a qualidade de Janaína? Mas aqui, gente, a palavra médica, por mais que seja um substantivo, aqui ele tem valor, ele funciona como um adjetivo. Médica, o fato de ser médica é algo próprio de Janaína. É dela isso, tá? O que é próprio dela de ser médica, tá? Então, olha aqui, predicado nominal é médica. Núcleo do predicado, a palavra médica, apenas a palavra médica. O verbo aqui não entra como núcleo, certo? Se eu tirar o é daqui, o que acontece? Fica assim, Janaína médica. Eu já entendi que a profissão dela é ser médica. Então, qual é a palavra forte aqui, que dá o peso para o predicado, que é um núcleo do predicado? Médica. Então, o predicativo do sujeito é a palavra médica, sendo o núcleo do predicado nominal. É nominal porque o núcleo é quem mesmo? É o que mesmo? É um substantivo com valor de adjetivo. E o que é um substantivo mesmo, que vocês também estudaram no 6º ano? É quando nomeamos um ser. Não importa se é um ser animado ou inanimado. Substantivo, lembra? Concreto, abstrato, próprio. Nós já vimos isso, estudamos no 6º ano, tá bom? Então, aqui... médica trata-se de um substantivo, ou seja, de uma palavra que nomeia os seres. Mas neste exemplo ele tem o valor de um adjetivo porque caracteriza o sujeito Janaína, especificando o que ela é, algo que é próprio dela, ou seja, ser médica. Sendo assim, temos a seguinte estrutura: o verbo de ligação, que aqui são os tipos de verbo de ligação, né? Os verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se. Mais o predicativo do sujeito. Então, verbo de ligação e predicativo do sujeito nós estudamos em aulas passadas. Mas essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, me forma o predicado nominal. Bom, aqui eu tenho outros exemplos, ó. Então, aqui, essa primeira parte, eu tenho várias frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Aqui é o ponto final de cada frase. Então, eu tenho 9 frases, tudo bem? Eu fiz assim para poder economizar tempo, viu, gente? Ó. Todos esses daqui, essa parte toda é o sujeito. Então, nós temos aqui o sujeito. O que vem depois do sujeito mesmo? O predicado, certo? Aqui, não estou falando em nominal verbal, só quero mostrar para vocês o predicado. Então, qual que é o predicado dessa oração? Estavam apreensivos. E o sujeito? Os torcedores. Sujeito, Carlos. Predicado, era esperto. Sujeito, os alunos. Predicado, ficaram felizes. Sujeito, a televisão. Predicado, continua desligada. Sujeito, Carla. Predicado, permaneceu calada todo o tempo. Sujeito, as crianças. Predicado, pareciam assustadas hoje. Sujeito, você. Predicado, andou sumido por esses dias. Sujeito, a vida. Predicado, é bela. Sujeito, eu. Predicado, sou professora. Então, essa parte vermelha, esse quadrado vermelho grandão aqui, me formou o predicado nominal. Como que eu tenho predicado nominal? Quando eu tenho verbo de ligação, né? O verbo de ligação, mais o quê? O predicativo do sujeito.
Então, estavam, era, ficaram, continua, permaneceu, pareciam, andou, é e sou, são verbos de ligação. E apreensivos, esperto, felizes, desligada, calada, assustadas, sumido, bela e professora são os predicativos do sujeito, tá? São os predicativos do sujeito. E verbo de ligação mais o predicativo do sujeito me formou o predicado nominal. Lembrando que predicado é toda a informação que eu tenho sobre o sujeito. Qual a informação que eu tenho do sujeito aos torcedores? Que eles estavam apreensivos. Qual a informação que eu tenho do sujeito Carlos? Que ele era esperto. Informação dos alunos, sujeito aos alunos, ficaram felizes. Informação do sujeito à televisão, continua desligada. Informação sobre o sujeito Carla, permaneceu calada todo o tempo. Tudo isso daqui, tá? Tudo isso. Até o ponto final, até o ponto final. Qual a informação que eu tenho sobre o sujeito às crianças? Pareciam assustadas hoje. Qual a informação que eu tenho sobre o sujeito você? Andou sumido por esses dias. Qual a informação que eu tenho sobre o sujeito à vida? É bela. Informação que eu tenho sobre o sujeito eu? Sou professora. Então, tudo isso me formou o predicado, tá? Agora, por que é predicado nominal? Por quê? E não verbal? Porque o núcleo do predicado não são os verbos de ligação. O núcleo do predicado são esses predicativos do sujeito que estão dando uma qualidade ou indicando o estado do sujeito, certo? Por quê? Porque vamos supor, eu tiro a palavra estavam, eu tiro ela e digo, os torcedores apreensivos. Eu já sei qual o estado em que eles se encontravam, apreensivos, com medo, nervosos, certo? Se eu tirar a palavra era e simplesmente ficar Carlos esperto, eu já entendi que ele é esperto. Se eu tirar o verbo ficaram, os alunos felizes, eu entendi que eles estão felizes. Se eu tirar o verbo continua, eu entendo que fica a televisão desligada, eu entendo que ela está desligada. Se eu tirar o verbo permaneceu, se eu tirar esse verbo, Carla calada, eu já entendi que ela está calada. Se eu tirar o verbo pareciam, as crianças assustadas, eu já entendi que elas estão assustadas. Você sumido, entendi que está sumido. A vida bela, entendi que a vida é bela. Eu, professora, eu entendi que a minha profissão é ser professora. Então, vocês podem perceber que tirando os verbos de ligação, a oração, eu consigo entender a mensagem dela. Por quê? Porque o que é mais importante, que é o predicativo do sujeito, ficou aqui. Agora, se eu tirar esses predicativos e ficar apenas os verbos, então aí fica sem sentido. Então, o forte está no predicativo do sujeito. O forte está no predicativo do sujeito. Então, eu posso dizer que eles são o quê? O núcleo do predicado, tá? Eles são o núcleo do predicado porque eles são o que pesa dentro do predicado, tá bom? Ah, mas e esse restinho de oração aqui, de palavras? Esse resto, essas outras palavras, elas exprimem, indicam circunstância de tempo, todo tempo, hoje é circunstância de tempo, por esses dias é circunstância de tempo, tá? São outras informações, tá bom? No predicado nominal, para ser formado o predicado nominal, pelo menos, obrigatoriamente, eu tenho que ter verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? Então, gente, como resumo, eu coloquei assim. Predicado verbal, que é uma matéria que nós já estudamos, ocorre quando o núcleo do predicado for um verbo do que mesmo? De ação, que são chamados de verbos significativos.
Quando nós temos verbo de ação, nós vamos ter os verbos transitivos, que são aqueles que necessitam de... Aqui, ó, verbos transitivos. Necessitam de complemento verbal para terem um sentido completo. E também, quando eu tenho verbo de ação, pode ter os... quando eu tenho verbo de ação, também pode ser verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São aqueles que não necessitam de complemento, porque por si só já tem sentido completo. E também, o verbo de ação pode indicar fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar e assim por diante. Mas quando é que eu tenho fenômenos da natureza? Quando os verbos são intransitivos. Então, para os verbos intransitivos, eu posso ter verbos que indicam ação ou verbos que indicam fenômeno. Não para, gente, peraí. Fenômeno da natureza. Então, recapitulando, predicado verbal, núcleo do predicado, é um verbo de ação. Esse verbo ele pode ser transitivo ou verbo intransitivo. Verbo transitivo necessita de complemento para ter o sentido completo. Verbos intransitivos não precisam de complemento, eles já têm o sentido completo. Agora, quando se trata dos verbos intransitivos, ele pode ter na oração verbo de ação ou pode ter verbo que indique fenômeno da natureza. Então, o fenômeno da natureza, se aparecer algum verbo que indica fenômeno da natureza, vocês podem ter certeza que são verbos intransitivos. Bom, e o predicado nominal? Então, aqui eu pus a diferença entre predicado verbal e nominal. O predicado nominal é quando o núcleo do predicado for um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade ou estado do sujeito, tá? Exercícios. Aqui tem algumas perguntas para vocês responderem, tá? Como se chama a parte da oração que nos dá toda a informação sobre o sujeito? Quais são os tipos de predicados? Os verbos de ação são núcleos de qual predicado? Como se chama o termo da oração que dá uma qualidade ao sujeito? Como se chama o verbo que liga o sujeito ao seu predicativo? E quais são esses verbos? Este verbo, junto com o predicativo, forma o... E qual é o nome que se dá ao núcleo desse predicado? Então, aqui vai o raciocínio de vocês. Onde tem as respostas? Nas aulas anteriores, nessa aula. Vocês têm que pensar, pesquisar. Exercício 2. Leia com atenção as orações abaixo e sublinhe somente os predicativos do sujeito. Gente, presta atenção. Se o exercício está dizendo para sublinhar os predicativos do sujeito nas orações abaixo, isso significa que os verbos são verbos de ligação, tá? Mas eu vou pedir também que vocês, quando encontrar o verbo, vocês coloquem em cima dele que ele é verbo de ligação. Pode pôr apenas a sigla VL. Então, por exemplo, vou fazer a primeira como exemplo. Eu ando cansada. Verbo, ando. Esse verbo está no sentido de caminhar? Não, tá? Então, ele não é de ação, ele é um verbo de ligação. E que tipo de palavra vem depois dele? Que é a palavra cansada. Cansada é uma qualidade, é o estado em que o sujeito eu se encontra. Então, cansada é o quê? É o predicativo do sujeito, certo? Cansada é o predicativo do sujeito. Então, prestem atenção, pessoal, que depois de um verbo de ligação tem predicativo do sujeito, tá bom? Então, esse é o exercício 2, que é facinho. Nós já fizemos um exercício desse tipo na aula anterior, na atividade anterior, tá?
da semana anterior. Exercício 3, e o exercício 3 é com relação... o exercício 3 e 4 é com relação ao exercício 2. Então, o que é para fazer no 3? Para retirar o predicado nominal das orações do exercício anterior. Então, lá na letra A, eu encontrei a frase eu ando cansada. Eu já vi que o verbo de ligação é ando e cansada é o predicativo do sujeito. Então, qual que é o predicado nominal? Ando cansada, certo? Ando cansada é o predicado nominal, certo? Então, é isso que vocês têm que fazer. Aí, fiz como exemplo, tá bom? Ando cansada é o predicado nominal, certo, gente? Exercício 4. Ainda com relação ao exercício número 2, retire o núcleo do predicado nominal. Eu achei o predicado, não achei? Qual que é ando cansada? Então, qual vai ser o núcleo do predicado? A palavra cansada. O que eu falei sobre o núcleo do predicado mesmo? O núcleo do predicado, que se trata do predicativo do sujeito. Então, aqui na 3, retirar o predicado nominal. Na 4, retirar o núcleo do predicado nominal, tá? Exercício 5. Neste exercício, todos os verbos das orações são de ação. Sublinhe os verbos e retire o predicado verbal de cada oração. Então, aqui em cima eu trabalhei o predicado nominal. Agora, neste exercício, é o predicado verbal. Exemplo da letra A. Os bandidos assaltaram um banco. Verbo, assaltaram. É um verbo que indica ação, tá? Se é um verbo que indica ação, então eu vou dizer que assaltaram um banco é toda a informação que eu tenho sobre o sujeito, os bandidos, tá? Então, o sujeito, os bandidos. Qual é a informação que eu tenho sobre o sujeito? Assaltar um banco. Esse verbo é um verbo de ação ou de ligação? É um verbo que indica ação. Se bem que aqui no exercício já está sendo dito em que todas as orações, os verbos são verbos de ação. Tudo bem, gente? Tá? E aí, uma vez que o verbo do predicado é de ação, então ele é um núcleo do predicado. E o predicado é, então, neste caso, verbal. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que fazer neste exercício, certo? Exercício 6. Veja os exemplos e escreva o tipo de predicado de cada oração. Para isso, deverá primeiro dizer se o verbo é de ação ou ligação e retirar o núcleo de cada uma. Então, olha aqui, elas parecem desesperadas. Verbo. Primeiro é o verbo parecem. Parecem é um verbo de ligação. Ele está na lista dos verbos de ligação e o que vem depois dele, desesperadas, é o predicativo do sujeito. Então, parecem desesperadas, me formou o predicado nominal. E o núcleo do predicado qual que é? Desesperadas, que é o predicativo do sujeito, certo? Aqui, eles chegaram cedo hoje. Eles é o sujeito. Qual é o predicado? Chegaram cedo hoje. E tudo isso formou predicado. Verbo, chegaram. É um verbo que indica ação. Se ele indica ação, qual que é o núcleo do predicado? É o próprio verbo chegaram. Se o verbo de ação é o núcleo do predicado, então esse predicado ele é o quê? Verbal.
Certo, gente? Vamos fazer a para vocês entenderem. Mais um só. Essas roupas são caras. O sujeito essas roupas. Qual é o predicado? São caras. O são é verbo. Tudo bem? Tá? Ele é o verbo ser, que faz parte do verbo de ligação. Então, aqui, o verbo é de ligação. Tudo bem? É o verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, eu tenho a palavra caras. Caras é o predicativo do sujeito, ou seja, é a qualidade do sujeito essas roupas, tá? Então, eu sei que se eu tenho verbo de ligação, então eu tenho predicativo do sujeito. Se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Certo? Qual é o núcleo desse predicado? A palavra caras, que é o predicativo do sujeito. Entenderam? É assim que é para fazer neste exercício, viu, pessoal? Tá? Preste atenção que também vai ter oração, que o verbo é de ação, tá? Vocês vão seguir esses exemplos aqui de cima. Exercício 7 é de assinalar. O verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito a uma qualidade dele. Com base nessa informação, em qual oração o verbo andar é de ligação? Aí vocês vão ter que assinalar. Em qual oração, 8, né? Em qual oração o verbo virar indica ação? Lembra que eu já expliquei sobre o verbo virar. Não vou falar aqui. 9. Leia a tirinha a seguir para classificar as orações quanto ao tipo de predicado. Então, primeiro aqui, quadrinho. A alegria contagiosa. Eu sou imune. O Garfield é imune, é alegria, né? Olha a cara de chato que ele tem, né? Bom, a letra A. A alegria contagiosa. Então, eu sublinhei aqui o é contagiosa me formando um predicado. Qual é? Que tipo de predicado que eu tenho aqui? Eu sou imune. Eu sublinhei sou imune. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Certo? Tá bom? Agora outra tirinha. Oi, sou um inseto da ordem dos lepidópteros, mais conhecida como borboleta. Tenho hábitos diurnos e minhas asas são coloridas e brilhantes. E você? Eu deixo um rastrinho gosmento onde passo. Legal. Então, 10. Há predicado nominal na passagem. Aí vocês têm que assinalar um X. Como vocês vão saber qual é o predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 11. O núcleo do predicado nominal é um nome, ou seja, um adjetivo, um substantivo, pronome, ou seja, gente, qualquer palavra que tenha valor de adjetivo que dá qualidade ao sujeito. Então, na oração, minhas asas são coloridas e brilhantes. O predicado nominal tem como núcleo ou núcleos. Qual que é o predicado nominal aqui? Gente, vocês têm que achar. Eu não vou dizer agora qual é o predicado nominal, tá? Vocês têm que encontrar o predicado nominal, que é formado pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Aí, por que forma o predicado nominal mesmo? Porque o núcleo do predicado é um predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, vocês têm que ver quais são esses núcleos, tá? Ou núcleo. A palavra mais importante do predicado. Na oração acima, o verbo são é intransitivo, transitivo direto ou verbo de ligação. Então, pessoal, essa é a atividade dessa semana. Façam com atenção e qualquer dúvida podem me procurar, tá bom? Então, um grande abraço, beijo para todos e Deus abençoe a cada um.